Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História. Hoje vamos entrevistar, vamos conversar com Daniela Franzen, uma prenda do Rio Grande do Sul. Voltamos em seguida. Estamos de volta nos Caminhos da História. Estamos recebendo aqui Daniela Franzen, que foi prenda do Rio Grande do Sul no início dos anos 90, 91, 92. Hoje está aqui conosco para falar da sua trajetória. Tudo bem, Daniela? Tudo ótimo. É um grande prazer poder estar aqui conversando com você hoje. Então nós vamos iniciar contando para as pessoas que nos assistem e para aquelas pessoas que não conheceram a Daniela, quem é Daniela? Como é que ela entrou no movimento? O que ela faz hoje? A Daniela é casada, tem filhos, não tem filhos? Quem é a Daniela? Então está ótimo. Eu entrei no movimento porque eu tocava Gaita. gaita. Meu pai conta que eu comecei a tocar gaita porque eu sou de Vacaria, nascida em Vacaria, e tinha uma festa na Capela da Luz. Meu avô era do sítio, morou quase toda a vida no sítio, e faltou um gaiteiro e eu queria dançar com meu pai na capela. Isso eu tinha 8 anos, eu comecei a tocar gaita com 8 anos. E o pai disse que eu falei, no ano que vem eu que vou tocar esse baile aqui na capela. A gente morava em Caxias, inclusive, havia se mudado de Vacaria para Caxias naquele ano, e eu comecei a aprender a tocar gaita. Depois a gente veio para Novo Hamburgo, onde eu moro hoje, e o pai sempre gostou, me levou no CTG, no Porteira Velha, porque eles estavam até fazendo uma penha na praça aqui em Novo Hamburgo, lá no Calçadão. E eu fui, o meu pai sempre carregou a minha gaita, era o meu, ele dizia que era o carregador oficial. E eu cheguei, toquei e depois nunca mais saí do CTG. Depois daquela vez eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Tá, mas tu falasse do teu pai, quem era teu pai mesmo? Quem foi teu pai? Então meu pai é o Danilo Franzen, eu sou Daniela por causa do meu pai, em homenagem ao meu pai. E o pai, depois que eu não participei mais do CTG, aqui foi o contrário. O pai entrou por minha causa e depois ele que ficou muito tempo depois, é conselheiro benemérito do MTG, é um homem que me deixa muito orgulhosa de ter sido. Aliás, eu tive o prazer de conviver com o teu pai. Tenho até hoje um carinho muito grande. Ele era um homem muito equilibrado. Sim. Muito tranquilo, homem de paz. Era sim. Faleceu o pai, para quem não sabe, que estiver nos ouvindo. Mas a mãe é viva. Tem 10 anos. A mãe é viva. Minha mãe é ótima também, tá? Dança e viaja. Minha mãe está sempre alegre de bem com a vida. Muito bem. E depois que eu comecei no CTG tocando, tinha as invernadas e eu resolvi concorrer à primeira prenda juvenil na época. E eu fui prenda juvenil da região da 12ª. 12ª, não era a 30ª. Mudou para a 30ª no meu ano de prenda, no meu ano que eu fui prenda do Rio Grande do Sul. Tanto que eu fui prenda pela 12ª região, prenda do estado. Tu não sabia, Savarissa? Olha aí, viu? Eu concorri em 91 como prenda da 12ª região. Eram 29 regiões que concorriam. Em Pedro Osório, na convenção, onde eu era já a primeira prenda do Rio Grande do Sul, criou-se a 30ª região. Então, no concurso de Novo Hamburgo, em 92, já existia uma primeira prenda, as 3 primeiras prendas da 30ª. Ou seja, tu foste a primeira prenda da 30ª.
Quando virou, quando eu estava de primeira... Quando entregaste como prenda da 30ª. Sim, sim. Tanto que o concurso foi Na 30ª. na 30ª. Na 30ª. Muito bem. É verdade. Mas antes de chegar lá, Ah, tu foste prenda juvenil da região. da região. 15ª. Chegaste a concorrer no estado Fui 4º lugar no estado. como prenda juvenil. Como prenda juvenil. Tá bem. E depois disso, seguiu Depois eu segui. sendo gaiteira do Porteira. Sim, porque na época o nosso grupo era muito... era um grupo de ponta no Rio Grande do Sul. A gente Chegaste a concorria participar muito. de Fegarte, Sim, eu sou bicampeã dançando ou tocando? tocando do Fegarte. Sou campeã de gaita piano do Fegarte. De que ano? Mas aí tu me pegou. Nesse mesmo ano, Não, foi antes de eu ser prenda do Rio Grande do Sul. 90. Imagino que deva ter sido 89, 90. E sou campeã de gaiteiro de invernada, eu acho. gaiteiro de Também. invernada tinha esse concurso. No Fegarte. Realmente havia No esse Fegarte. concurso, gaiteiro de invernada. Gaiteiro de invernada tinha. A gente era sorteado as danças gaúchas e havia o concurso. E como porteira 2 vezes, 89 e 93. Como gaiteira do grupo de de dança que danças foi campeão do Fegarte. estado. Isso, Do do Fegarte. Fegarte. Muito Em bem. Farroupilha, né? Sim, Daqui. na época que era realizado em Farroupilha. É. Aí quando tu deixaste, entregaste a faixa de prenda do Estado, de primeira Certo. prenda do Estado, em seguida tu seguisse a tua profissão e parou um pouco com as atividades do movimento? Logo em seguida, eu ainda continuei, porque em 92 então eu entreguei, em 93 a gente Continuou foi campeã, gaiteira. a gente ganhou no Fegarte, eu continuei mais alguns anos, mas em 97 eu mudei para Curitiba. Onde eu fiquei Por morando conta 20 do quê? anos. Por conta de que tu Fui- mudaste para Curitiba? Então, fui trabalhar, me apareceu uma boa oportunidade, eu fui. E acabei ficando bastante tempo em Curitiba. A tua primeira faculdade foi aqui ou foi lá? Foi aqui, foi odonto aqui. Quando eu fui prenda do estado, eu estava Cursando cursando odontologia. Eu tinha 18 anos, eu entrei na faculdade com 17. Então, eu fiz o segundo... entre o primeiro e o segundo ano da faculdade de odonto aqui em Porto Alegre, eu fui prenda. Aí a gente voltava todos os finais de semana. Eu tive compromisso em todos os finais de semana do ano, menos em 3. No Natal, que pegou no final de semana, no Ano Novo. E um dia que eu olhei para o pai me olhou e ele disse: mas ué, como é que não tem nada nesse final de semana? Era finados, tinha caído num sábado. E o pai me levava em todos os lugares, às vezes a mãe conseguia ir, mas tinha os outros filhos, não era só eu. Tem uma história contigo em Vacaria, não tem? Tem uma história comigo em Vacaria. E o pai voltava e me levava a Porto Alegre, na madrugada, fosse a hora que fosse, da onde a gente estivesse vindo, e nunca falou nada, nunca ouvi uma reclamação, nada. Então, isso é uma coisa que é uma grande coisa. E em Vacaria, meu pai e minha mãe são de Vacaria, eu sou nascida em Vacaria. Aí fui concorrer em Vacaria. E seu Oneide, como a gente estava falando, Oneide Bertucci, era meu jurado. Até tem uma história muito engraçada. Eu estava concorrendo na prenda e você podia fazer alguma coisa de demonstração. Eu toquei, seu Oneide estava ouvindo e a gente se conhecia já e ele gostou da música, achou bonita. E eu ganhei, fui mais prendada à prenda, era no meio da semana. No outro dia eu tinha o concurso de gaita e seu Oneide estava de novo no júri. E eu acho que eu fiquei muito emocionada que eu tinha ganho de prenda em Vacaria. Eu errei toda a minha música, na primeira música que eu toquei, mas errei, toquei mal demais. E Vacaria sempre aquele monte de gente,
Eram 55, 58 gaiteiros concorrendo. 2 mulheres, eu e mais uma outra que era uma gaiteira de um grupo de baile, até, mas eu não me recordo o nome. E eu errei, mas que ficou muito... Nossa! E eu estava caminhando pelo rodeio e ele me encontrou e disse, olha, você foi mal, mas deu para passar para o outro dia. Então eu fui... Classifiquei para o outro dia. Para a final. E quando eu cheguei para tocar no final, eu anunciei a música, que era a música que eu havia tocado lá no concurso da prenda. E era ele, o Gildinho, e eu não me lembro o outro jurado, e ele falou pro Gildinho assim, seu Oneide, essa ela toca bem. Ele já tinha ouvido. Porque a outra tinha tocado muito mal. Ele disse, essa ela toca bem. E aí eu fui terceiro lugar em Vacaria, que era o que eu mirava, eu olhava para aquele, porque o primeiro foi o Gilney Bertucci, sobrinho do seu Oneide. Eu não tinha como ganhar dele, sim, né? Gilney, filho do Adelar, filho que toca do muito. Seu Adelar, gaiteiro profissional, É. sabe? A gente era outro... Claro. Você tocava, né, assim, como orador. Então, Vacaria sempre me traz muitas lembranças. E aí, eu entreguei a minha faixa de Vacaria, que é de 2 em 2 anos, sendo primeira prenda do Rio Grande do Sul. Mas e quando tu foste para Curitiba, lá tu casaste? Sim. Casou lá? Sim, casei lá e casei com o meu marido, que está aqui nos olhando. Como é que é o nome dele? O nome dele é Wilton Masami Iwata. Meus meninos são tudo japonesinho, Savarias. A fisionomia parecida com o pai. E minha menina puxaram 100%. Como é que é o nome dos meninos? Meu gurizinho tem 11 anos, se chama Juliano. E minha menina tem 8 e se chama Marina. Felicidades da minha vida. E atualmente moram em Novo Hamburgo. Moramos em Novo Hamburgo. O marido não reclamou de sair de Curitiba e passar frio aqui? Curitiba é mais frio que aqui. Realmente. Curitiba é muito alto. Realmente. E é muito frio. Não, viemos até por conta que eu virei psicóloga, né? Depois tem a outra história que eu comecei dentista quando eu era prenda, hoje em dia eu sou psicóloga e tem coisas que são essenciais na vida da gente. E acho que isso que a gente aprendeu quando houve uma oportunidade de voltar para perto da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, de minhas sobrinhas, família. Mais próximo da tua família. Da minha família. Faz muita diferença na sua vida. Você ser sozinho, em Curitiba nós éramos nós 4, não é? O marido e os filhos, mas não tinha parente nenhum. Aqui a família ampliou. Ampliou, você acaba vendo os seus parentes uma vez por ano no Natal. 2 talvez, quando as crianças têm férias no meio do ano, e a outra no final do ano, e isso, das coisas que eu gosto de estudar até agora como psicóloga, uma delas é o que é psicologia positiva, o que te faz feliz nessa vida. E relacionamentos significativos são uma das coisas fundamentais para você ter felicidade. E como psicólogo, então, vamos lá, como psicólogo, como é que tu vês o papel do movimento tradicionalista na sociedade? Não sei se tu já chegou a parar para pensar nisso, porque às vezes a gente não para para pensar assim. Então, o que eu te digo? Esses relacionamentos que você constrói, como a gente constrói dentro de um CTG, são realmente tem muito valor. Tem muito valor. Aí tem a parte que da nossa época, não é, Savarias? Eu não participo hoje em dia e eu não saberia te fazer uma comparação de antes, quando a gente fazia isso única e exclusivamente porque a gente gostava por doação absoluta. De fazer, por doação absoluta. E hoje eu não tenho esse tipo de comparação, mas o que eu sei é que os amigos que eu fiz naquela época continuam, cada lugar que você encontra continuam sendo
Mas tu sabes que ainda tem muita doação hoje. Que bom. Tem ainda muita. Evidentemente que algumas coisas mudaram, tem muitos interesses também, de ordem econômica, mas ainda tem muita doação. Tem muito ainda. Que coisa tem boa. muita gente que se doa efetivamente. E isso, você fazer alguma coisa que é valorosa para você, que é um valor na sua vida, como é o CTG, como as pessoas que estão lá se doando para fazer aquilo, isso tem muito valor e nos leva em direção à felicidade, a uma felicidade autêntica. A busca da felicidade é o nosso, o nosso grande objetivo de vida, eu acredito, né? Exato. Mas tá bem, Daniela, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois do intervalo nós vamos falar da Ciranda Cultural de Prendas, do concurso de prendas especificamente, do teu e como é que era no teu tempo, né, de como é que foi o concurso realizado aqui no Novo Hamburgo, a tua experiência com relação a isso. Voltamos em seguida. Estamos de volta nos caminhos da história. Estamos hoje conversando com Daniela Franze. Daniela Franze, que mora em Novo Hamburgo, que foi primeira prenda do estado do Rio Grande do Sul nos anos de 91 e 92. Já conhecemos um pouco da sua trajetória de vida e agora vamos falar do concurso estadual de prendas, que hoje denominamos Ciranda Cultural de Prendas. Daniela, me conta como é que foi o teu concurso de adulta, porque tu também concorreste para a juvenil, mas como adulta, como prenda adulta do CTG Porteira Velha de Novo Hamburgo, que na época pertencia à 12ª região tradicionalista. Muito bem. Como é que foi aquele concurso? O meu concurso foi em Ijuí. Ijuí. Foi em Ijuí. Lembra o lugar lá? Foi no Clube Farroupilha? Eu não posso te dar certeza. Tá, mas foi no município de Ijuí. Foi no município de Ijuí. A Patrícia Oliveschi foi a minha antecessora. E bem no meu ano começou a gente precisava procurar na região artesanatos da região. Não tinha antes, no concurso anterior, isso não acontecia. Começou um novo jeito de se fazer o concurso de prendas. Então, a gente precisava pesquisar na região quais eram os artesanatos que existiam ali e levar isso em forma de uma amostra para o concurso. Nos concursos anteriores não era assim, e a partir daquele ano, pelo que eu me lembre, quiseram fazer com que as prendas andassem mais pela sua região, não simplesmente estudassem e apresentassem os dotes. Na época, eu até não sei como é hoje, mas a gente precisava declamar, cantar, tocar, precisava fazer todos. Eram como provas, como se você estivesse num rodeio. Eu que nunca declamei. A declamação era obrigatória. Cantar ou tocar. Graças a Deus que era cantar ou tocar, porque daí eu toquei. Cantar, tu não canta. Até gaita ponta eu toquei, que eu nem toco, eu só tocava umas 2, 3 músicas. Mas quem toca uma acaba. Eu podia. Né? Eu toquei as 2 gaitas e toquei e aí não, cantar, nesse ano eu não precisava mais cantar, mas eu tinha que declamar. Declamar, sim. Eu declamei, certo. E aí você então fazia essa prova artística e tinha essa apresentação com uma pesquisa e uma amostra de artesanato. Que o meu artesanato, você veja como que são as coisas, tinham uma parte que era alemão e a outra parte que era japonês. Vai ver, ó, que era já havia já havia alguma coisa
lá pro futuro. Já vi o Por interesse. causa aqui de Voti, que tem uma colônia japonesa. Então eu lembro que a minha lembrancinha foi um origami, uma dobradura japonesa, que a minha filha hoje faz. Nossa, cada vez que eu chego em casa, ela tem um origami diferente. Aliás, é uma lindas. coisa muito interessante, né? E ela adora. Puxou mesmo de japonesinha, faz muito origami. E o artesanato E o alemão? artesanato valia, e um artesanato alemão, na época foram eu não precisava fazer, eu podia Tinha que expor e explicar. expor e explicar. A gente pegou frivoleté. Meu vestido era com renda de frivoleté. Hoje em dia acho que você nem encontra mais quem faça paganetes. São poucas as pessoas que fazem. Minha filha faz. Ai, que lindo! Porque no concurso dela ela fez frivoleté, para te ver, ali, Então né? você veja. E eu tinha meu vestido. Alguns anos depois, né? Não, mas nem Alguns tanto, mas alguns anos depois. E o meu vestido era de frivoleté. Então eram esses bordados que existiam aqui na região. Na região. Tanto ponto cheio, frivoleté, os bordados que eu consegui pesquisar aqui. Em Novo Hamburgo. Não, foi A na pesquisa. região. Fizeste na região. Fiz na região mesmo. Ainda era 12ª, então tinha São Leopoldo, Canoas, Certo. né, o lado de cá e o lado de lá do Rio. Agora ficou só do lado de lá. A 12ª, né, aqui de Do lado de cá, 30. Muito bem. Dica. E a prova escrita? E a prova escrita normal era muito diferente de hoje, pelo que eu sei, porque a gente tinha os tópicos para estudar. Geografia do Rio Grande do Sul. Sim, mas hoje também há uma História do Rio Grande do orientação. Sul, mas era só. Ah, sim, era aberto. Geografia do Rio Grande do Sul. Agora você estuda o que... Não, e a prova também não era de múltipla escolha. Não era de Era discursiva. Era discursiva. Tinha uma pergunta e a resposta era discursiva. Discursiva, não era nada múltipla escolha e tinha uma redação, não sei se hoje tem, mas tinha. Tem redação, ainda tem. Uma redação. Sim. E eu fui bem na prova escrita. Eu me lembro porque eu estudava, sempre fui de estudar, né? Cada um com o seu... Sim. Eu sempre fui de estudar, então eu fui muito bem A prova escrita. na prova escrita. Na oral E tinha uma também, parte artística também, já havia. Sim, já havia. Que além de tocar, dançar, tinha dança, dançar. né? Tinha que dançar. Dança de salão, Não, só dança folclórica. só dança Só dança tradicionalista. Isso. Dança folclórica. Dança Dança de salão não de era salão o não caso. tinha. Não era o caso. Não era o caso ainda. Acho que agora, hoje em dia tem, né? Hoje tem as duas, isso. É. Hoje tem as duas. Não, era só dança folclórica. E quantas meninas participaram do curso, tu lembras? 26. 26. Das 29 que 29 foram, regiões das 29, na época, né? 26 participaram Do concurso. do concurso. Aí tu te sagraste vencedora. Eu não ouvi me chamarem de Savarissa. Eu estava tão nervosa. Porque a gente não tem como, não é? Você não ficar nervosa, a dedicação Sim, que a gente tem a expectativa. A expectativa. E terceira mirim, segunda, primeira. Terceira juvenil, segunda, primeira. Terceira adulta, segunda. E só tinha mais uma. E tu ainda não tinha sido Não chamada. me chamaram para nada. Tu lembras quem foram as terceira e a segunda? Sim, a segunda de Osório, do Estância da Serra, foi a Gilmara Silveira. Que ainda está muito envolvida com o movimento. Exato, minha amigona Gilmara. Se estiver ouvindo, um beijo para você, Gilmara. Ela vai ouvir, com certeza. E a terceira era a Adriana Iop, de Santa Maria. Santa Maria. Piau do Sul, eu acho, mas eu não tenho, Eu creio não tenho que certeza. sim. E não fazia muito que tinham 3 prêmios. Não fazia, se eu não me engano, foi da Adriana Iop, que eu acho que foi
duas antes de mim, 2 ou 3 antes da minha gestão, que se tinha 3 prendas. Antes eram só a primeira, era só a primeira prenda. Então foi uma coisa bem, assim, que foi diferente. E na minha, que eu fiz sem querer, mas depois que as pessoas me disseram que tinham gostado, sempre a primeira desfilava na frente. A primeira prenda desfilava na frente. Depois e as duas prendas desfilavam atrás. E a gente estava em algum lugar desses, eu acho que era numa convenção ou num congresso desfilando, e eu chamei as meninas pra gente desfilar junto. Eu não sei, aquilo não me pareceu que era uma coisa que devia ser daquele jeito. E aí, estabeleceu um novo padrão. E ficou... Legal. Depois, aqui no concurso, em Novo Hamburgo, todo mundo desfilava, todas desfilavam juntas. Todas as que entregaram, as primeira, segunda e a terceira, todas desfilavam já. Não e sei como na é tua hoje. volta de lá do concurso, teve festa? Teve. Ótimas lembranças. Teve festa. Foi até no carro do Gerson Ludwig, que é... Olha aí. O Gerson é conselheiro benemérito. Isso. O Gerson tinha um carro que era conversível, e eu ainda queria trocar de vestido, porque aquilo eu tinha passado de vestido todos aqueles dias, e para viajar era longe, né? E Juí é longe. Eu digo, não, pai, eu vou tirar, né, o vestido para poder viajar. E aí eles me convenceram que não, porque não sei o que, porque deixa o vestido, e eu não sabia, né, de nada, vinha enganada. Porque quando eu cheguei aqui estava tudo combinado. Estava preparada a festa. Já estava preparado. Então eu desci do carro toda amassada mesmo, não é? E desfilamos aí por Novo Hamburgo. Isso no domingo à tarde já. Noite. Já chegava à noite. De noitinha, tava escuro. E saí na capa do jornal. Acabei de lembrar de uma coisa, Savariz. O meu ano foi o ano da mais bela prenda do Rio Grande do Sul. Daquela bronca. Que o IGTF fez. Olha isso, que beleza. Com a RBS. Sobrou para mim, porque daí era, em todo lugar que você ia, tinha que responder. Perguntavam o que era aquilo, né? Perguntavam. Aliás, aquilo causou um ressentimento que durou bastante tempo entre o movimento tradicionalista gaúcho e a RBS. Entendi. Né? Porque era uma iniciativa da RBS. Sim. Né? Sim, era uma iniciativa e o movimento foi muito né? Sim, absolutamente contra. E a gente saiu na O presidente do MTG era o Andrade. Isso. Peraí, só um minutinho. Porque quem era o Andrade. O Andrade. Era o Andrade, sim. E teve uma entrevista na Veja Rio Grande do Sul, que colocava então o IGTF contra o MTG. Né, contra o MTG. Era assim, eram os dois fazendo pose, assim, inclusive, como se fosse uma coisa... Se afrontando. Se afrontando. E saiu na Veja Rio Grande do Sul, de capa da Veja daqui, aquela complicação entre o MTG e o IGTF, o pessoal dando opinião, seu paixão, muita gente lá valorosa, famosa para o movimento, dizendo que achava, qual concurso achava melhor. Então houve mesmo um choque ali. E isso foi no meu ano. Aí a prenda que mostravam, eu era a primeira prenda contra a mais bela prenda. Tá bem, bela história. Coisas que... Muito bem. Essa é Daniela Franze, filha de Danilo Franzer, um tradicionalista valoroso aqui morava em Novo Hamburgo, na época do concurso, pertencia à 12ª região, mas o Danilo foi conselheiro benemérito e eu o conheci como conselheiro, e depois ele foi conselheiro benemérito no tempo que eu fui presidente.
eu indiquei o Danilo para receber o título de conselheiro benemérito. Olha, que legal. Do MTG. Eu gostava muito do Danilo. Danilo era uma pessoa assim. Meu pai também, ele muito, admirava. né, muito tranquilo, assim, né? Eu gostava dele. Conselheiro, bom conselheiro. Espero que todos tenham gostado de rememorar um pouco da história deste que é um dos eventos importantes do movimento tradicionalista gaúcho, porque é um evento que tem um cunho cultural muito importante, envolve muita gente, muitas prendas, muitas famílias e com certeza marca a história de cada uma delas. Para te despedir do nosso público que está nos ouvindo. Então eu digo para as meninas que estarão concorrendo nessa próxima ciranda de prendas, é um aprendizado que, independente do resultado, vai ficar para sempre com vocês. Então aproveitem cada momento, as amizades que vocês fizerem, aqueles momentos passados lá no concurso, porque é algo que realmente fica guardado. E para as mães, para os pais, para os tradicionalistas que puderem participar aí da ciranda de prendas, deem o maior apoio aí para suas filhas, para as meninas que vocês conhecerem, porque isso demanda muito esforço e muito estudo e muito amor mesmo pelo Rio Grande do Sul. Obrigado pela companhia. Voltamos semana que vem nos Caminhos da História, aqui na TV Tradição.